programação que está preparada. Deixa eu apresentar para vocês Mito Fuka. Eu estou rindo, ele também está rindo, porque não é brincadeira. Mito Fuka, ele é descendente de japonês, não é, Mito Fuka? Descendente de japonês. Mas nem parece mais, você está com um cara, inclusive, de piauiense, paraibano. Peraí. Nem tanto. Cearense também, é? Oh. O Mito Fuka, ele é analista de condutores inseguros. Você vai ver a importância do trabalho desse rapaz. Pessoas que não conseguem dirigir, que nunca tiveram habilidade para dirigir. Eu, por exemplo, conheci um grande jornalista pernambucano, mestre de jornalismo, tenho muita saudade dele, foi um grande amigo meu, jornalista Antônio Camelo. Tem até agora o Instituto Antônio Camelo, que a Leda Rivas é presidente. Antônio Camelo nunca conseguiu dirigir. Nunca conseguiu dirigir. E tentou, e não conseguiu. E muita gente que não está conseguindo dirigir porque está com síndrome de pânico, porque está com uma série de problemas, distúrbios, não é, Mito Fuka? Tem uma série de problemas, não é? Isso aí vai desde o conhecimento, né, que ele precisa obter, que isso aí é o principal. A habilidade também tem que ser muito trabalhada, que você tem um domínio. Quer dizer, é verdade que tem pessoas que nunca conseguem dirigir, tem que se submeter, por exemplo, a um treinamento com você. Exatamente. Que ela tem que ser analisada de forma bem ampla, né, em relação tanto nessa habilidade e conhecimento, que vai servir como parâmetros na tomada das decisões dentro do trânsito. Como é que a gente situa, como é que a gente classifica esse problema? Ele é psicológico, ele é neurológico, ele é emocional, como é que é? Ele é um pouco de tudo? Exatamente. Ele está misto aí entre o psicológico, que é justamente onde vai atingir o comportamento dele, né? Por exemplo, tem gente que tem síndrome de pânico, não consegue entrar no engarrafamento. Exatamente. As pessoas que têm essa síndrome elevada, realmente é um tratamento clínico, né? Então, realmente tem que procurar um clínico, uma pessoa com um tratamento mais específico. Agora, né? Quando você é analista de condutores inseguros, que tipo de paciente você trata com mais frequência? São pessoas já habilitadas, né, que já tem a carteira de motorista. Tem a carteira de motorista. Como chamam no interior, tem a carta. Já tem a carta, né? E não conseguem dirigir de forma Não conseguem dirigir. Exatamente. Não sentem segurança. Não sentem segurança. Se esforçam o máximo, mas não conseguem entender como é o funcionamento. Quando o carro começa a andar, elas enlouquecem, ficam nervosas. Exatamente. E muitas vezes recorrem, né, ao treinamento, procuram autoescola, tudo isso, mas não conseguem entender. Quer dizer, tiraram a carteira, fizeram o teste de baliza, de regulamento, o psicotécnico. Isso. Passaram, mas não conseguem dirigir no trânsito. Exatamente. Já por conta de algum problema que houve na hora que está recebendo esses conhecimentos. Agora, tem jeito para recuperar uma pessoa dessa? Tem? Demora o treinamento? Normalmente 10 horas é o suficiente. 10 horas? 10 horas é o suficiente. Isso é dividido em alguns dias? Quer dizer, divide em 5 atendimentos de 2 horas. De 2 horas. Exato. E a pessoa se libera disso? 10 horas. Normalmente, 80% das pessoas que já se trataram comigo, né, passaram por esse treinamento, hoje estão dirigindo aí. Ô Mito Fuka, você já atendeu mais a quem nunca dirigiu e tinha carteira e queria dirigir, ou você atendeu a quem já dirigia e de repente teve uma síndrome? Isso. As pessoas geralmente, quando se habilitam, elas são encorajadas pelas pessoas, né, que estão ao seu redor. Vá, minha filha, entre no trânsito. Vá, você já vai acostumar. Né? Isso aí está correndo um grande risco. E expondo as pessoas também a risco. Expondo as pessoas a um acidente, né? Então, as pessoas que me procuram, geralmente aconteceu uma colisão com elas. Né? Ela bateu no portão, né? Bateu na traseira de outro veículo. Né? No momento em que ela vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, não consegue dominar o veículo e acaba batendo e criando esse trauma. Quer dizer, você é uma espécie de personal trainer de quem não consegue dirigir. Exatamente. Bom, com frequência é mais automóvel, né? Automóvel. É carro, né? Porque quem vai dirigir um trator, esse já é outra situação. É uma outra especialidade, né? Agora, tem motorista de ônibus que de repente entra em parafuso, entra numa crise dessa? Não. Geralmente, quando as pessoas me procuram, são empresas, né, que tem um pessoal próprio que ocupam duas funções. No caso, um vendedor que ele vai desempenhar uma função e vai adquirir um veículo da empresa
e precisa ter certos cuidados, né? Tanto para manter a segurança do funcionário, como do próprio patrimônio. Agora, se a pessoa teve um problema, por exemplo, neurológico, teve um AVC ou teve algum problema que incapacitou, por exemplo, as pernas para embreagem, para acelerador, para freio, e tem que adaptar um carro, essas pessoas também são preparadas por você? Até agora, não. Mas toda pessoa que passa por um processo desse, ele tem que se dirigir ao Detran para que o corpo médico faça uma avaliação, né? E se realmente ela vai ter condições de voltar a dirigir. Você tem você tem uma clínica que cuida disso? Como é que é? Tem um escritório. Isso, e com 10 horas você promete recuperar 10 horas, a pessoa? Apenas 10 horas. Apenas é incrível. 10 horas. Qual é o telefone? É o 3265 3265 4307. Deixa eu repetir, 3265-4307. Baixa no telefone, facilita mais, não é? É o 9966. O 9966 3040. 3040? Isso. 9966-3040. Eu já volto com o Mito Fuca, já volto com o Coronel Rosti e daqui a pouco recebo Lobão. E o que é que falta falar ainda sobre o teu caso, Mito Fuca, para as pessoas que têm dificuldade de dirigir? Pronto. Eu tenho um treinamento preventivo para as pessoas que querem se habilitar, né? E eu faço essa orientação básica. Isso ocorre geralmente com as mulheres, né? Essa insegurança. Essa insegurança. E essa síndrome. Isso. Então, antes das pessoas se habilitarem, né? Se ela fizer essa prevenção, né? Toda essa prevenção do conhecimento necessário, antes dela se habilitar, ao chegar na autoescola, ela vai desenvolver todos os treinamentos, né? Que ela vai passar de forma tranquila. Me diz uma coisa, fobia, o que é insegurança? Fobia e insegurança. Você